Hoje é dia 27, nós estamos no nosso encontro da aula número 4, né? Uma aula que a gente falou sobre cheque, checkmate. Deixa eu mostrar, apresentar minha tela para vocês, porque aí... Opa, alguém pediu para entrar aqui. Vou mostrar minha tela para vocês, só para a gente situar aqui, para eu relembrar com vocês onde nós estamos. Nós estamos aqui no módulo 4, né? Vou ver a página como aluno, como vocês estão vendo, né? Cheque, checkmate, lance irregular, né? Falamos também sobre mates elementares, padrões de checkmate, mate do corredor. E aí, antes de eu começar a aula hoje, eu queria que vocês colocassem se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa dessas aulas gravadas aí para trás que vocês não entenderam. Se alguém quiser comentar alguma coisa, só para eu poder começar já a partir de alguma dúvida de vocês, né? A gente falou sobre cheque, checkmate, lance irregular. Foi a primeira aula, né? O Eli tem um vídeo do Eli e tem alguns exercícios de aula aqui. Tranquilo? Passaram bem por essa parte? Tranquilo. Tranquilo? Pessoal, esse material, o ideal é que vocês também vejam essas atividades que a gente coloca, né? Essa videoaula está falando sobre os conceitos, mas o importante é a gente começar a praticar e como praticar com os alunos. Então, por exemplo, essa primeira aula que fala sobre o cheque, que significa nada mais, nada menos do que você colocar uma peça ameaçando o rei, tem alguns exercícios bem simples, né, para você executar o cheque. Então, aqui, claro, né, só tem o rei preto, claro que nós vamos mover com as peças brancas, né? Então, o primeiro movimento está indicado aqui, ó, se a gente jogar a torre aqui em E1, a gente ameaça o rei, é cheque. Beleza, aí automaticamente ele pula para o próximo exercício. São exercícios que tem disponíveis lá no site Lichess. Nós vamos ter uma aula específica, num capítulo, como a gente utilizar esse site para as nossas aulas, tá? Então, é legal fazer os exercícios, porque ele vai gradativamente colocando situações que é importante a gente já começar a observar, mesmo nos exercícios mais simples. Por exemplo, nesse aqui, a gente vai mexer a dama para dar o cheque. Então, cheque é ameaçar o rei, né? Como a dama ataca linhas e colunas e diagonais, a gente pode até fazer o pensamento de trás para frente, né? Para atacar o rei, eu posso estar em qualquer casa nessa linha. Se a dama vier para qualquer casa dessa linha, ela ameaça o rei, porque a dama ameaça pela linha, né? Se vier em qualquer casa dessa coluna aqui, ó, também a dama vai ameaçar o rei. E se tiver em uma casa dessas diagonais aqui, a dama também vai ameaçar o rei. Então a gente tem aqui várias possibilidades, né? Várias casas, qualquer uma delas que a dama conseguir chegar, ela ameaça o rei. Só que a gente tem algumas limitações. Por exemplo, a dama não pode sair da onde ela está e ir para qualquer uma dessas casas, né? Então a gente já começa a perceber as casas as quais a dama pode se mover, né? Eu posso mover a dama aqui para B6, ameaçando o rei, que é uma daquelas casas marcadas. Eu posso mover a dama aqui para E3, ameaçando o rei, que é uma daquelas casas marcadas. E eu posso mover a dama aqui para o cantinho, né, para H3, que também é uma dessas casas marcadas, que aqui ela ameaçaria o rei pela diagonal. Aqui nessa diagonal onde tem o cavalo, ela não ameaça o rei, porque o cavalo está na frente, né? Então, conclusão, a gente tem 3 casas possíveis para a dama ameaçar o rei. Aí, se fosse o exercício, se fosse só preocupar onde jogar para ameaçar o rei, teríamos 3 respostas, né? Na verdade, tem 3 respostas, só que 2 delas não são legais. A gente já começa a mostrar para o aluno que não basta, né, o cheque, quando você vai aplicar o cheque, você tem que ter um motivo, né? Ah, eu vou dar cheque para poder o rei do adversário ir para tal lugar, vou dar cheque para poder capturar uma outra peça. Nesse caso aqui é só exercício de cheque, não tem uma sequência, mas é claro, é fácil a gente ver que jogar a dama aqui em B6 não é uma opção boa para dar o cheque, porque o cavalo está protegendo essa casa. Então, se a gente jogar a dama aqui em B6, o cavalo captura a nossa dama. Aí o exercício já fala, ó, quebra-cabeça falhou, tentar novamente. Na verdade, você executou a tarefa que era dar cheque, só que não foi uma boa opção nessa casa, porque o cavalo captura a dama. Se jogarmos aqui também em E3, o cavalo captura a dama. Não é uma boa opção, né? Então a melhor opção, a opção que o exercício trata como correta,
é jogar a dama aqui em H6 e ameaçar o rei, porque ali em H6, H3, o cavalo não pode capturar a dama, o rei vai ter que sair do cheque. Mas também é um cheque que não tem muito objetivo, né? Você dá cheque aqui, o rei vai e sai para algum lugar. Mas a ideia é treinar o cheque. Então uma coisa que a gente costuma mostrar para o aluno é que fazer esse pensamento de trás para frente, né? Poxa, se eu pegar em qualquer casa, né, nas diagonais do rei, ou nas linhas ou colunas, se eu colocar a dama, eu dou cheque. E isso vai ser muito útil lá na frente, porque às vezes você percebe que dar cheque em uma casa te dá a opção de fazer uma outra coisa boa no decorrer do jogo. Tá? Capturar o cavalo também é opção de cheque, né? Se a gente capturar o cavalo com a dama, a gente ameaça o rei. Só que aí o rei captura a nossa dama, então não é um lance bom. Tá legal? Aí o que eu acho legal desses exercícios é que eles vão criando situações novas. Por exemplo, aqui eu vou dar cheque, só tem um rei preto, então eu vou dar cheque com o bispo branco. Para dar cheque no rei preto, meu bispo de casas brancas, só pode atacar pelas diagonais brancas. Então, se ele só pode atacar pelas diagonais brancas, eu só tenho a opção de atacar o rei numa dessas casas brancas aqui, que são as duas diagonais que o bispo ameaçaria o rei. E dessas 4, 7 casas possíveis, só essa aqui o bispo consegue chegar em um lance, só essa aqui o bispo consegue chegar em um lance. Então a gente reduz nosso número de possibilidades em duas, né? Só tem 2 casas candidatas aqui para a gente dar cheque. E aí nós vamos ver qual é a diferença da cheque por aqui por B5 ou dar cheque aqui em G6. E aí a gente conclui que dar cheque aqui em G6 não é uma boa, porque a torre está protegendo essa casa. Então vamos dar cheque aqui em B5. Se a gente jogar aqui em G6, a torre vai capturar nosso bispo. Né? Aí a gente volta com o cheque aqui em B5. Tá? Então eu queria voltar nesse exercício, mostrar para vocês que está lá na plataforma. Deixa eu voltar aqui na plataforma. Aqui eu estou voltando. Deixa eu abrir de novo a plataforma aqui. Eu deixo 2 janelas abertas e eu ganho tempo. Aqui, ó. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que nesses exercícios que estão logo abaixo da aula, são exercícios não só para vocês treinarem, quem ainda está aprendendo essa parte, mas também para vocês indicarem para os alunos. Tá? Isso aqui está aberto no Lichess. E aí, continua com a mesma ideia. Outras situações. Agora aqui, ó, a gente vai dar um cheque. Né? Onde seria bom eu aplicar o cheque desse? Onde que é menos pior, né? Como que eu posso dar cheque no rei sem perder nada? Então, é isso que a gente vai pensar. Beleza? Então, é só ir fazendo os exercícios. Depois vocês façam. Aqui também são situações de cheque. Só que lembrar que é um cheque que você tem que ver se não vai perder a peça. Tá? Aqui, ó, por exemplo, como é que a dama vai dar um cheque aqui nesse rei? Ou como é que a torre vai dar um cheque aqui nesse rei? Né? Eu poderia dar cheque jogando a dama simplesmente em E7, mas aí a torre captura. Então eu começo a pensar novas possibilidades. Né? Ah, vou jogar a dama aqui em B5. Ah não, o cavalo captura. Então não vou jogar aqui. Vou jogar a dama aqui embaixo. É uma boa, né? Porque o rei não vai poder capturar a dama porque a torre está protegendo. Ah, já é um candidato bom. Ah, mas eu também posso jogar a torre aqui embaixo dando cheque. É uma boa também. O rei não vai poder capturar a torre, né? Porque a dama está protegendo. Aí já envolve os conceitos de cheque, né, o rei não pode ir para uma casa ameaçada. Né? Por que o rei não pode capturar essa dama? Porque se ele capturar a dama, ele estaria indo para uma casa ameaçada por outra peça. Né? E a primeira regra do xadrez que a gente fala com os meninos é que o rei nunca pode ir para uma casa ameaçada. É a base do entendimento do conceito do checkmate. Beleza? E aí a gente coloca uma outra atividade logo em seguida, que é o salve o rei, já é para sair do cheque. Isso aqui é importante dessas atividades para os alunos. Porque quando o rei nosso está ameaçado, a gente é obrigado a sair da ameaça. E aí os alunos normalmente entendem que a única forma de sair da ameaça é tirando o rei, mexendo com o rei. E aqui nós vamos ver exemplos em que a gente vai praticar várias situações. Por exemplo, aqui tudo bem, eu posso mover o rei para tirar da ameaça da dama.
Mas no próximo exercício, esse aqui também, né? A única opção é mover o rei. A dama está ameaçando o rei, então tem que tirar o rei daqui. Então tem que procurar casas que não estão ameaçadas, né? A dama ameaça, vou marcar de vermelho as casas ameaçadas. Ó. A dama ameaça C3, ameaça essas casas daqui atrás, né? Se o rei não pode ir, porque não sai da ameaça da dama. A dama ameaça aqui na diagonal também algumas casas, né? Então o rei não pode vir para essas duas casas B3 e D3, porque a dama está ameaçando. O bispo está ameaçando a casa D4. O cavalo está ameaçando a casa D5. O cavalo ameaça a casa B5. Então, a única casa que o rei não tem peças ameaçando é a casa B4. Então, a única casa de fuga para o rei dessa ameaça é a casa B4. Né? Então, assim, é mais para treinar a atenção. Né? E aí vem as situações novas. Ó. A torre ameaça o rei. O rei não pode se mover para nenhuma dessas casas, né? Porque aqui a torre está ameaçando. Se sair para G4, a torre está ameaçando. Não pode sair para nenhuma dessas casas porque tem peças do adversário ameaçando. Né? E não pode vir para trás porque tem a torre continua ameaçando. Então aqui tem a segunda possibilidade de tirar o rei da ameaça. Né? Pode tirar o rei da ameaça colocando uma peça na frente. Cobrindo o cheque, né? Que a gente fala cobrir o cheque. E isso aqui os alunos demoram a perceber. Normalmente eles querem andar com o rei. Eles não pensam em cobrir o cheque. Então, uma das formas de sair do cheque é cobrindo. Já é o assunto daquele, ainda é o assunto daquele vídeo, né? E uma outra forma de sair do cheque, por exemplo, aqui ó, o bispo está ameaçando o rei. O rei não pode andar aqui para A1 porque o cavalo está ameaçando. Não pode andar aqui para A3 porque o cavalo está ameaçando. Né? Também não pode sair aqui para B3 porque o próprio bispo está ameaçando. Então o rei não tem nenhuma casa para ele andar. Então a única forma de sair desse cheque, e também não dá para cobrir, né? Não dá para, aliás, dá, né? Dá para cobrir com o cavalo, né? Pode cobrir com o cavalo, aí sai do cheque, e pode capturar o bispo, que aí sai do cheque. Então aqui tem duas formas de sair do cheque, cobrindo com o cavalo ou capturando o bispo. E aí vocês vão ver que se a gente fizer a pior opção, por exemplo, cobrir com o cavalo, eu pensei que ele não ia deixar, gente. Poxa vida. Bobeou, né? Quando cobre com o cavalo, não resolve o problema, né? Porque o bispo vai capturar o cavalo e vai dar checkmate, né? Então a melhor opção é capturar o bispo mesmo. A melhor opção é capturar o bispo. Tá? Então, legal de fazer o exercício é que surgem essas situações de novas possibilidades. Ó. Aqui já surge até um tema tático que nós vamos ver lá na frente. O cavalo ameaçou o rei e o rei não pode se mover para lugar nenhum, está todo cercado, né? Mas aí eu tenho a possibilidade de capturar a peça que ameaça o rei. Então a gente pode capturar esse cavalo para sair do cheque. Só que se você tentar capturar com o peão, está errado. Por quê? Porque se você capturar com o peão, você deixa o seu rei ameaçado pela dama. Então, isso aqui, esse peão é uma peça que está cravada, que a gente fala, né? Ele não pode sair daqui para capturar o cavalo porque a dama está na linha do rei. Então, eu só posso capturar o cavalo com outro cavalo. Aí eu saio do cheque. Tirei a peça que estava me ameaçando. Cavalo captura cavalo. Então, por isso que é bom fazer exercício, porque surgem situações novas. Tá bom? Essa foi a primeira parte do vídeo gravado pelo Eli, de posições de cheque, checkmate. Né? E depois, continuando lá no exercício que a gente coloca para vocês, tem... Opa, não era para vir para cá. Tem os exercícios de mate em um lance. Então aqui já é para dar o checkmate mesmo. Isso aqui tem que ser feito demais com os alunos, tá? Aplicar o checkmate muitas vezes para eles pegarem o conceito, né? Então, por exemplo, se dama capturar o peão é checkmate. Por que é checkmate se dama capturar o peão? Porque a dama vai ameaçar o rei não pode capturar a dama porque o bispo está protegendo. E o rei não pode se mover para lugar nenhum. Tá? Então esses exercícios são importantes também fazer. Conseguiram fazer todos? Alguém não conseguiu fazer algum? Me contem aí. Quem chegou agora? Dúvida aí? Dúvida, Júnior? Não, tranquilo. Tranquilão? Tranquilo, Mário? Eu falei vocês dois porque eu estou vendo a câmera de vocês, né? O Wesley está aí também. E tem mais uma turminha aí, só que eu estou vendo só vocês três. Então é tranquilo, né? Então, quando a gente chega, quando a gente ensina o que é o cheque, o checkmate,
Se não fizer muitos exercícios de mate em um, eles vão ter muita dificuldade, porque é a parte mais difícil mesmo das regras do jogo, é entender o conceito de checkmate. Por exemplo, se o peão... Oi? A possibilidade da dama estar próximo, ela atinge um grau assim enorme, né? Na questão de proteção, né? Do rei, né? Com o tempo a gente vai entender o seguinte: a dama, ela é uma peça muito boa para atacar, para criar ameaças, para ameaçar várias peças, para atacar o rei. Para defender o nosso rei, é melhor as peças menores. Os peões, os cavalos. Os cavalos são as peças melhores para defender o rei, porque eles são menos... É mais difícil atacar os cavalos, porque o movimento deles é bem diferente das outras peças. Mas a dama, normalmente a dama e a torre não são muito boas para defesa, tá? Porque, apesar deles terem vários movimentos, são peças muito valiosas, muito fortes, que você não está disposto a trocar por outra peça menor. Se você trocar, você vai perdendo força e depois você fica mais fraco que o adversário. Fica vulnerável, né? Para você evitar o checkmate, se você tiver que trocar sua torre num cavalo, depois, com o tempo, você fica com menos força que seu adversário. Aí, com o tempo, o seu exército está mais fraco, porque a torre é bem mais forte que o cavalo. Então, normalmente, a gente usa as peças mais fracas para defender, porque aí você está disposto a trocá-la por qualquer outra coisa, né? Igual, por exemplo, esse exemplo aqui é um padrão de checkmate, que a gente, também vocês viram lá, que é o rei está preso aqui pelas próprias peças, né? Aí o cavalo ameaça o rei e não tem como o rei sair, né? Outro padrão que nós vamos ver que está nos mates elementares é esse aqui, em que a gente usa as duas peças pesadas. Quando eu chamar peças pesadas, eu estou falando de damas e torres, né? Para dar essa cara de checkmate, né? Uma ameaça o rei e a outra corta a fuga do rei. Com duas torres é muito comum esse tipo de checkmate. Aqui, o checkmate é a dama próxima que você falou, né, Júnior? A dama próxima, ela tira muitas casas do rei, né? Ela ameaça muitas coisas em volta do rei. Então, por isso que a dama é uma peça de muito bom ataque. Então, como é que eu dou o checkmate aqui? Eu preciso ameaçar o rei e preciso evitar que ele arrume uma fuga, né? E a única casa que ele está podendo fugir é aqui D6. Então, eu tenho que arrumar um jeito de atacar o rei e atacar essa casa ao mesmo tempo, né? Então, o lance aqui para dar o mate é com o cavalo, né? Quando a gente joga o cavalo aqui em E8, a gente ameaça o rei e protege essa casa de fuga. Aí aqui é o checkmate. Então, o que acontece? O que a gente precisa para os meninos? Para dar o checkmate, você precisa de dois personagens principais ali. O caçador, que é quem vai ameaçar o rei, e o guarda, que vai impedir que ele consiga fugir, né? Então, nesse caso aqui, ó, o cavalo saltando para E8, faz o papel de caçador, porque ele ameaça o rei, faz o papel de guarda, porque ele guarda uma das casas de fuga do rei. Enquanto que a dama, ela faz o papel de guarda, né? Ela está impedindo que o rei fuja para as outras casas. Então, normalmente a gente precisa dessas duas figuras, o caçador e o guarda, né? Tem casos específicos em que só com uma peça a gente dá o mate, né? Mas normalmente a gente precisa dessas duas figuras. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, para a gente dar o checkmate, a gente precisa ameaçar o rei e precisa tirar todas as casas de fuga dele. Então aqui a gente já percebe que a torre, ela ameaça várias casas, né? Ela ameaça duas casas de fuga do rei. O cavalo, ele tira duas casas de fuga do rei. Então o rei já não tem nenhuma casa de fuga, né? Então se eu conseguir ameaçar o rei, de forma que não tenha como ele botar ninguém na frente, né? É checkmate. Então aqui o bispo já está na diagonal do rei, ó, então basta eu tirar esse peão da frente, né? Então quando eu capturo o peão aqui, com o meu peão, eu ameaço o rei com o bispo. Deixa eu voltar aqui. Quando eu capturo o peão aqui de B7, eu ameaço o rei com o meu bispo. É um ataque descoberto, nós vamos ver isso mais para frente também. E aí o bispo faz o papel de caçador. Ele ameaçou o rei. E a nossa torre e o cavalo, eles fazem papel de guardas, estão impedindo que o rei fuja, né? Então essa ideia de... Esse bispo preto também é guarda, né? Ele está reforçando a guarda dessa casa, né? Entendeu? Então, assim, sempre a gente vai precisar desses dois. É legal a gente falar com os meninos desses aspectos, né? De guardas e caçador.
Porque a gente tem que lembrar que tem que ter alguém ameaçando o rei. É o conceito que é difícil para eles pegarem quando é empate por afogamento e quando é checkmate, porque o checkmate você tem que ter o caçador, você tem que ter alguém ameaçando o rei. Né? O empate por afogamento é quando você não deixa. Ninguém está ameaçando o rei, ninguém não tem caçador. E o rei não consegue se mover para lugar nenhum e não tem outra peça para mover. Nós vamos falar isso já já. Eu acho que vocês viram no vídeo, né? E aí vai. Então aqui surgem vários temas desses exercícios. Aqui a gente tem, por exemplo, um checkmate que vai se dar capturando o bispo com o nosso bispo, ameaçando o rei. Aí o rei não vai poder fugir porque tem um guarda aqui, ó. Tem um guarda aqui, tirando essas casas. Tem um outro guarda tirando essas casas aqui, né? E quando o bispo vem aqui para F3, ele ameaça também a última casinha do fundo lá. Né? E o que é interessante nessa posição, né? Se o bispo capturar o bispo aqui de F3, mas aí a torre vai lá pegar o meu bispo. A torre não vai poder pegar o bispo porque surgiu de novo aquela ideia de que ele não pode sair da frente porque tem uma torre, né? A torre preta está cravada. Nós vamos ver esse tema tático depois. A torre não pode simplesmente sair daqui porque senão ela vai colocar o próprio rei em perigo, né? E a gente já viu que a primeira regra do jogo é: você nunca pode colocar o seu rei numa casa ameaçada. Mas eu não estou mexendo no rei, eu vou mexer a torre, mas aí você fez o seu rei ficar ameaçado. Você não pode fazer isso. É um lance irregular. Se o jogador tirar essa torre daqui para o lado para capturar o bispo, ele vai cometer um lance irregular. Vai colocar o próprio rei em ameaça. Tá bom? Alguma dúvida aí, galera? Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou com a tela aqui do lado e talvez alguém fale alguma coisa. Então, assim, parece muito fácil, às vezes, no começo, para quem já sabe jogar, não, são coisas muito básicas, né? Mas são essas coisas básicas, esses detalhes que atrasam ou atrapalham o entendimento do conceito do checkmate para os meninos que estão aprendendo, tá? Então, fazer esses exercícios é muito importante para fixar esse conceito, né? Capturar o bispo, checkmate. Por quê? Porque a torre não pode sair dali, né? E esse último exemplo aí, a questão é mais para treinar a visão do tabuleiro, né? Mas como é que eu vou fazer para dar um checkmate aqui? Então não se preocupe em procurar qual que é o lance para dar o checkmate. Se preocupe primeiro no seguinte, ó. Beleza, se eu vou dar o checkmate, eu vou ter que ter alguém ameaçando o rei. Se para dar checkmate, o rei não pode fugir. Então eu vou primeiro ver as casas que o rei tem para fugir, ó. Essa casa aqui já tem um guarda, então ele não pode fugir para cá, né? Essa casa aqui já tem um guarda, ele não pode fugir para cá. Essa casa já tem um guarda, ele não pode fugir para cá, né? Então, neste momento, só tem 3 casas que o rei pode fugir. Então, o meu checkmate tem que ser atacar o rei e, ao mesmo tempo, impedir que o rei vá para uma dessas 3 casas. Tem que atacar. Então, vamos lá. Eu tenho que atacar o rei, tenho que atacar essa casa, tenho que atacar essa casa, tenho que atacar essa casa. Então, eu tenho que botar uma peça que faça isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, uma peça que pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, a gente já tem como candidata a dama, né? Dificilmente um cavalo vai conseguir atacar. Dificilmente não, é impossível que um cavalo ataque todas essas casas ao mesmo tempo. O cavalo anda em L. É impossível que um bispo vá atacar casas brancas e pretas ao mesmo tempo. Então só pode ser com a dama. Então, onde eu vou colocar minha dama para ameaçar tudo isso ao mesmo tempo? Eu tenho que ameaçar 2 casas nessa diagonal. Eu tenho que ameaçar 2 casas dessa diagonal, né? Eu tenho que ameaçar essa casinha aqui também. É 6. Então fica difícil, né? Como a gente sabe que agora nós vamos usar a dama, para onde que a dama pode ir? Aí, vamos lá. Se eu jogar a dama para B4, eu não ameaço aquilo lá. Nem leva em consideração. Não tem como ameaçar aquelas 4 casas daqui. Se eu jogar aqui, também não ameaço. Se eu jogar aqui, beleza, eu ameaço essas 2, mas eu não ameaço aquelas 2. Então aqui não pode ser, né? Se eu jogar a dama aqui em E7, eu ameaço essa, ameaço essa, ameaço essa e ameaço essa. Então achei aonde que eu vou dar o checkmate. Então, para preparar o checkmate, normalmente, para preparar o checkmate, deixa eu voltar aqui. Parece que ela ainda tinha uma casa de fuga. Vamos ver lá?
Volta aí, por favor. Eu também tinha pensado nisso, mas parece que o rei ainda tem uma casa de fuga. Se jogar a dama aqui, Ele não tem F4 como fuga, não? F4 é essa que eu Ah, marquei. tá certo, tem a dama aí, caramba. Tem a dama na frente. Mesmo, tá certo, não tô. Então, assim, eu mostrei dessa forma para vocês, porque eu acho legal a gente já mostrar para os meninos o seguinte. O checkmate você tem que preparar. Como que você prepara o checkmate? Primeiro, você prepara os guardas. Você prepara as peças que vão evitar a fuga do rei. Então aqui só foi possível dar o checkmate, porque aqui ó, é mate, porque o cavalo está protegendo a dama, né? O rei não vai poder ir lá capturar a dama, né? Porque tem peças, no caso, cavalos, protegendo, né, cavalos como guardas. Então eu já tenho os guardas na posição para depois eu jogar a dama dando mate. Às vezes os alunos deixam de dar checkmate porque vão lá dar um cheque, o rei foge e saiu da posição que ele poderia dar mate depois. Né? Quer ver? Deixa eu pegar uma posição bem simples aqui para vocês. Aqui, gente, para quem não conhece, esse site é o Lichess. A gente tem várias coisas que pode fazer nele aqui. Inclusive, eu posso criar aqui, ó, vou pegar aqui um estudo qualquer aqui que é meu. Eu posso pegar e colocar a posição que eu quiser e analisar e fazer um monte de coisa. Aqui já está lotado. Esse aqui eu não posso. Esse aqui é uma posição. Aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar uma posição qualquer. Eu vou colocar uma posição aqui, um rei. Uma torre aqui. Um outro rei aqui. E outra torre aqui, vocês já viram isso. Deixa eu botar a torre aqui. Vou botar essa torre aqui. Só para mostrar uma ideia para vocês. Por exemplo, uma posição como essa, é muito fácil dar o checkmate. Nós vimos lá nos mates elementares. Mas às vezes a criança não entende que primeiro você tem que colocar os guardas na posição correta antes de ameaçar o rei. Aqui na ansiedade de dar o checkmate, se por exemplo o jogador joga a torre direto aqui em H8, ameaçando o rei, não vai ser checkmate, porque o rei vai fugir. Então o que a gente tem que fazer? Não, peraí. Primeiro, eu vou colocar o guarda na posição. Para quê? Porque o guarda não vai deixar o rei fugir para essas casas da frente. O rei só vai poder andar para o lado. Agora sim, eu pego a outra peça, o caçador, e ameaço o rei. Porque agora eu tenho um caçador ameaçando o rei, né? E não tenho fuga, porque o guarda está tirando as casas de fuga. Então, na ansiedade de ameaçar o rei, muitos vão fazer isso, somente os menores. Ah, cheque, aí o rei foge, aí vai lá cheque, aí o rei foge, aí fica dando cheque, aí o rei foge, aí já não pode mais dar cheque, porque senão o rei captura a torre, tem que tirar a torre, né? E aí ele perde a chance de, aí, cheque, né? Agora aqui vai funcionar, né? Porque ele foi para baixo, guarda, caçador. Sempre essa ideia de guarda e caçador para dar o checkmate, tá bom? Deixa eu voltar aqui na nossa aula. Esse é o terceiro exercício da aula de cheque, checkmate, lance regular. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo? Então, a ideia é como... deixa eu ver aqui, o Mário está perguntando, deixa eu ver aqui. Você estava respondendo ali uma pergunta? Ah, tá. Para o celular, para você baixar o aplicativo. Sim. O Anderson, sim, tranquilo. O Lichess, gente, fiquem tranquilos que a gente vai ter um capítulo específico do Lichess. Só que é normal a gente já ir mostrando para vocês os recursos que a gente está usando do Lichess, tá? A gente tem muita ferramenta na nossa plataforma que é fechada dentro do nosso site. Mas o que a gente tem de coisa aberta, a gente coloca também. Porque às vezes, né, a criança não tem acesso ao site. Depois a gente falou de mates elementares, que são... a gente tem que ensinar para as crianças como que você sai de uma posição de vantagem decisiva no final e vai aplicar o checkmate. Você sabe o que é o checkmate, você sabe que você tem que ameaçar o rei e o rei não pode fugir, mas você não sabe como fazer isso de maneira forçada. Então a gente fala desses mates elementares, que são os mates com dama, 2 torres e 1 torre rei contra rei. E aí, nos exercícios de mates elementares, a gente já colocou exercícios que estão dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site,
que aí você joga contra o computador, tá? Lá no Lichess, se eu não me engano, tem também. Deixa eu ver, deixa eu conferir que eu já passo para vocês. Mate em 1. Não tem pronto, né? Aí vocês vão aprender depois como é que a gente cria os estudos, igual eu criei aquele para vocês. Aí vocês podem criar uma posição, por exemplo, eu quero aprender a dar um checkmate com essas duas torres. Eu posso criar essa posição e depois eu consigo fazer o computador jogar contra mim, né? Eu jogo, aí o computador responde. Aí eu posso treinar aqui como que eu vou aplicar esse checkmate, tá vendo? Se eu mexo, ele mexe sozinho. Aí eu posso treinar como que eu vou aplicar o checkmate. Então, essas posições de mates elementares são posições que eu indico muito que vocês coloquem as crianças para jogarem. E para quem não praticou ainda, pratique, porque aí você vai entendendo a lógica. Tem lá no nosso site, deixa eu voltar no nosso site aqui, os exercícios de mates elementares. Então aqui é para jogar contra o computador. Dama e rei contra rei, tá? Sugiro que vocês façam. A ideia é seguinte, o rei preto aqui no centro do tabuleiro nunca vai levar checkmate. Ele tem que jogar ele para um dos cantos, tem que fazer ele subir aqui para a parede do tabuleiro. E aí nós vamos cercando o rei, forçando ele para o canto. Deixa eu voltar ali no Lichess, pegar uma posição, vou criar essa posição aqui, que aqui eu consigo fazer as setinhas e explicar melhor. Vou tirar a torre, vou colocar uma dama, e vou jogar essa posição aqui. Tem o capítulo, aí eu aperto aqui para o computador jogar contra mim, pratico com o computador. Na verdade, eu criei uma posição em que já está em xeque, então eu precisaria ter criado uma posição válida. Eu vou lá, tiro aqui do xeque, volto. E agora eu vou jogar contra o computador. A ideia é a seguinte, como é que a gente ensina para as crianças? Bem, é impossível, primeiro, dar o checkmate com o rei aqui no centro. É fácil de perceber isso, porque se a gente ameaçar o rei com esse tanto de casa em volta para ele andar, ele vai conseguir fugir. A gente não está deixando eu jogar, gente. Tá. Então, se a gente ameaçar o rei com o rei aqui no centro, ele consegue se mover e não adianta nada eu ficar dando cheque, porque ele vai ficar sempre ciscando aqui no centro. Mesmo que ele vá para o canto lá, só com a dama eu não consigo dar o checkmate. Ele sempre vai conseguir fugir. Tá? Então eu preciso que o meu rei ajude. O meu rei ajude no checkmate. Então, primeira coisa que eles vão ter que entender, que você vai explicar para eles. O rei ajuda no checkmate como guarda. Ele nunca pode ser o caçador. Você não pode usar o seu rei para ameaçar o outro rei. Lembra da ideia, né? O rei nunca pode ir para uma casa ameaçada. Então você não pode botar o rei aonde o outro rei ameaça. Quer ver? Deixa eu chegar o meu rei perto ali, Por exemplo, o rei preto, ele está ameaçando essas casas em volta dele, porque ele ameaça todas as casas em volta, uma casinha para qualquer direção. Então eu não posso mover o meu rei para uma dessas 3 casas, porque eu estaria colocando numa casa ameaçada pelo rei dele. O computador nem deixa eu jogar. Então o rei nunca vai ser caçador. O rei vai ser guarda. Vai impedir que o rei adversário fuja. Então eu preciso usar a dama como caçador, né? Deixa eu só aproximar mais aqui, para chegar na posição de mate, depois eu volto aqui. Aqui, Depois eu vou voltar aqui para explicar uma coisa para vocês, tá? Então, eu vou usar o rei como guarda e vou usar a dama como caçador. Então, eu vou jogar a dama ameaçando o rei. O rei não pode fugir, porque a dama não deixa, né? E o rei não pode capturar a nossa dama, porque o rei está protegendo a dama. O rei estaria indo para uma casa ameaçada. Poderia dar um mate também. Deixa eu fazer só mais um lance aqui, para dar um mate diferente. Por exemplo, nessa posição, o meu rei, ele é caçador, ele é guarda, ele não deixa o rei adversário vir para essas 3 casinhas. Né? E quando eu jogo a dama aqui em E8, eu dou o checkmate, porque a dama é o caçador e o rei é o guarda. Então eu preciso usar o rei e a dama dessa forma. A dama como caçador e o rei como guarda. Agora, quando você tem a dama e o rei contra o rei, as brancas aqui estão ganhas. É só saber empurrar o rei para trás. Só saber fazer o rei subir. Então a gente faz o seguinte, a gente coloca faz igual o Eli conta para os alunos, né? A gente põe uma cerca para prender o rei.
Então, se eu quero levar o rei para uma das paredes do tabuleiro, por exemplo, eu quero levar o rei lá para cima, eu quero que ele vá lá para a parede de cima. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar minha dama para cercar o rei, para criar uma cerca para o rei não fugir. Então, eu estou diminuindo o espaço do rei, né? E aí eu penso, poxa, consigo diminuir o espaço do rei de novo? É minha vez. Se eu jogar a dama para cima, o rei vem para baixo. Então aqui não dá para eu diminuir o espaço do rei de novo. Então eu vou aproximar o meu rei para o meu rei ajudar. Então agora o rei chegou para o lado, agora eu vou diminuir de novo o espaço do rei. Ó. Diminuir o espaço do rei, o rei vai para cima. Né? Vou aproximar meu rei. O rei está ficando com pouco espaço. Ó. Né? Agora, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas quando o rei estiver mais próximo da parede, ó, diminuir, ó, ataquei todas essas casas e o rei está preso nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Agora o rei chegou na parede, eu queria que ele chegasse na parede. Agora eu preciso ameaçar o rei com minha dama e deixar o meu rei protegendo a minha dama para ela não ser capturada. Então eu vou fazer o seguinte, já que o rei já está na parede, eu vou deixar ele aqui na parede. Tá? Eu quero colocar a minha dama aqui, ó, ameaçando o rei para dar o checkmate. Né? Pertinho do rei. Só que eu preciso do meu rei para proteger. Então eu vou andar com o meu rei para a casa de proteção. Ó. Opa, tá tentando fugir, né? Vamos deixar o rei preso lá no cantinho. Pronto, o rei está preso no cantinho. Quando o rei chegar no canto, vamos fazer uma barreira, vamos fazer uma cerca novamente. Ó. Ele já está nessa parede da esquerda, então eu vou cercar o rei por aqui. Ó. Olha lá. Ó. Fiz uma cerca. Pronto, o rei não pode sair por aqui. Agora que o rei não pode sair, eu vou trazer o meu rei para ajudar. Agora sim, eu tenho o meu rei que vai proteger a minha dama, ou que vai ser o guarda. Se eu der cheque para a dama aqui, o meu rei é o guarda, não deixa o outro rei fugir. Né? Então sempre vai diminuindo. Só tem um problema. Aqui, quando a gente vai diminuindo o espaço do rei adversário, a gente tem que tomar cuidado quando a gente chegar lá na parede, que aí eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Quando a gente estiver lá na parede, tem que tomar cuidado para a gente não fazer o afogamento, que a gente chama de afogamento. Que é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu jogo minha dama aqui. Aí o rei está lá no canto, né? O rei adversário está preso no cantinho, não pode vir para o lado, não pode vir para cá, porque minha dama não deixa, né? Então, se eu fizer um lance descuidado, por exemplo, se jogar minha dama aqui, ó, eu não consigo não, empatou a partida. Não sei se vocês estão vendo aí que apareceu aqui em vermelho. Empate. Por quê? Porque aqui eu não tenho caçador ameaçando o rei. Não tem ninguém ameaçando o rei. Só que o rei não pode se mover, porque aqui está ameaçado pela dama, né? E B8 está ameaçado pela dama. E B7 também está ameaçado pela dama. Né? E pelo rei. Então o rei preto não tem nenhuma casa possível para ele andar e ele não está sendo ameaçado pelo caçador. Então, nesse caso, é empate por afogamento. Então, qual que é a dificuldade que eles têm no final quando eles estão aprendendo? É pegar o rei com a dama e ir para cima do rei e afogar o jogo. É muito comum em campeonato de crianças pequenas a gente vê. Ah, tem só o dama e o rei contra o rei e o menino conseguiu empatar. É porque vai sem calcular, vai avançando, avançando, avançando e aí afoga. Então aqui, ó, para não afogar o jogo, tem que fazer, ó, vou deixar o rei preso aqui no canto, mas vou deixar uma casa para ele andar. Então, por exemplo, se eu jogar minha dama aqui, ó, em B5, o rei tem uma casa para andar e ele está preso aqui no canto. Agora eu posiciono o meu rei, aí quando ele for para o canto de novo, eu dou o checkmate. Ou aqui, né? Pode jogar em B8, B7. Então esse é o cuidado que tem que ter. Tá? E esses mates elementares são esses três que a gente passa inicialmente para eles. Deixa eu voltar lá na dama e rei contra rei, duas torres e rei contra rei e uma torre e rei contra rei. Importante treinar, importante pensar uma estratégia para como ensinar isso para eles. Deixa eu voltar lá na posição. Vou colocar de novo uma nova posição aqui, só que agora eu vou colocar o seguinte, eu vou tirar a dama e fazer de novo com duas torres, agora mostrando a ideia da cerquinha, da cerca elétrica.
Então, da mesma forma que nós fizemos com a dama, agora com as torres a gente vai tentar jogar o rei para o canto do tabuleiro, para a parede do tabuleiro. Como é que a gente faz isso? Bem, eu quero que o rei vai para cima. Então eu vou colocar minha torre cercando o rei. Deixa eu jogar contra o computador. Vou colocar minha torre impedindo que o rei passe para baixo. Ah, ele quer pegar minha torre. Então eu vou deixar minha torre longe do rei dele. Agora que minha torre está como guarda na linha 4, eu vou jogar a outra torre na linha 5, cheque. Porque quando eu dou cheque, o rei é obrigado a subir, indo em direção ao canto do tabuleiro. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Deixo a cerquinha aqui para o rei não sair. Como o rei está muito perto da minha torre, se eu jogar minha torre, ele vai pegar a minha torre. O que eu faço? Eu jogo minha torre lá para longe. Agora lá, deixo uma torre fazendo papel de guarda, né, nossa cerca elétrica, e depois eu uso a outra torre para dar o cheque. Agora a minha cerca ficou mais próximo da parede. Ele andou, usa outra torre para dar o cheque. Ele andou, usa outra torre para dar o mate. Esse é o checkmate que a gente chama de checkmate escadinha. Nós vamos fazendo uma escadinha com as torres até o rei chegar no canto. Também é fácil, é o checkmate mais fácil, que eles aprendem com mais rapidez. Tá? Tem que só tomar cuidado na hora que a torre está perto do rei, que eles às vezes esquecem e jogam a torre dando cheque aqui. Né? Aí o rei captura a torre. Então tem que lembrar de afastar a torre do rei para poder fazer a escadinha. Bom? Esse é o mais fácil. E por último, o checkmate foi uma torre só. Se eu tirar uma torre dessa, também é possível dar o checkmate de maneira forçada. Né? Eu obrigar o rei a ir para a parede para dar o checkmate. Só que agora eu preciso da ajuda do meu guarda. Só com a torre eu não consigo. Só com uma torre eu não consigo empurrar o rei para trás. Né? Se eu der cheque, ele vai descer. Né? Ele vai voltar para onde ele estava. Né? Deixa eu jogar contra o computador aqui. Ele vai descer. E eu não quero que ele desça, eu quero que ele vá para a parede. Né? Então, por exemplo, se eu cercar primeiro, aí ele vai ficar andando para o lado, porque ele não quer ir para a parede. Aí eu preciso do meu rei para ajudar. Como que o rei vai ajudar? Nesse caso, o meu adversário jogou para trás, né? Me ajudou, né? Porque agora é só eu subir com a torre que eu vou cercar ele um pouco mais perto da parede. Ele jogou para o lado, eu vou aproximar meu rei de novo, porque o meu rei vai ser meu guarda. Por que ele vai ser o guarda? Porque quando o meu adversário colocar o rei dele na frente do meu, o meu rei vai impedir a fuga dele para baixo. Aí eu posso dar cheque que ele vai ser obrigado a subir e ir para a parede. Então veja bem, qual que é o macete aqui? Deixa a cerca, aproxima o rei. Como que eu vou aproximar o rei? Posso aproximar aqui por D5, por C5, por D5, por E5. Né? Então, eu só consigo empurrar o rei para trás se eu der um cheque quando os reis estiverem de frente um para o outro. Então eu vou jogar meu rei, se eu jogar meu rei para frente, ele vai tirar o rei da frente. Aí não adianta eu dar cheque, porque senão ele foge com o rei na diagonal. Aí não é uma boa. Perde a diagonal, né? Oi? Você perde a diagonal, é melhor sair na diagonal que você ganha um tempo. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer? Ao invés de subir o rei para frente do outro rei, que é o que a gente chama de oposição, ao invés de colocar o seu rei em oposição ao outro rei, você sobe na diagonal. Por que você sobe na diagonal? Porque se o meu adversário colocar o rei dele na frente do meu, aí eu posso dar cheque que ele vai para trás. E se o adversário não colocar o rei na frente do meu, como foi o que ele fez, ó, aí eu falo, peraí, eu quero que ele coloque o rei de frente para o meu, então eu vou vir para cá, para ele colocar de frente para o meu. Ah, mas ele foge. Mas eu venho de novo, até ele colocar de frente com o meu. A hora que ele colocou de frente, agora o meu rei não deixa ele fugir, agora eu dou cheque. Ele vai ter que ir para trás. Então, se eu colocar aqui, em D6, ele vai sair da frente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em C6, para ver se ele coloca na frente. Se ele não colocar, ele vai fugir, aí eu vou atrás dele. C6, ele fugiu, aí eu vou atrás dele. Ele fugiu, ó, quer pegar minha torre. É só tirar a torre de perto do rei, mantendo a cerca aqui. Né? Agora, se eu colocar o rei de frente, ele vai tirar. Então, eu não vou colocar o rei de frente. Eu vou falar para ele assim, ó, vou passar a vez, ó, joga, coloca o rei na frente do meu. Né? Ele não jogou na frente, ele fugiu. Aí eu vou atrás. Ele fugiu, eu vou atrás. Quando ele chegar no canto, ele não consegue mais fugir. Ele é obrigado a colocar de frente com o meu. Aí eu dou o checkmate.
Porque aqui ele não tem mais como fugir para trás, porque meu rei não deixa ele sair para frente, e a torre está ameaçando. Acabou o tabuleiro, né? Esse aqui eles demoram um pouco mais para entender a lógica disso. Mas aí vem vários conceitos envolvidos que agora, nesse momento em que a gente apresenta o checkmate torre rei contra rei, os conceitos vão construindo aos poucos. São conceitos importantes que depois nós vamos usar de novo, que é, por exemplo, o rei na oposição, que significa um rei, uma casa livre e o outro rei. Essa é a posição em que um rei briga com o outro, um rei impede a fuga do outro. Os reis estão em oposição. Então aqui a gente quer o tempo todo, olha lá, fazer com que o adversário entre em oposição com a gente para a gente poder dar o mate. Né? Quando ele entra em oposição com a gente dá o mate. É um conceito que nós vamos usar muito lá em finais de peões. Tá? Não é fácil, tá? Isso aqui eu sugiro que treinem bastante, principalmente posições em que o rei está no centro do tabuleiro. Né? Sempre lembrar de cortar o rei e trazer o seu rei para ajudar. Se não trouxer o rei para ajudar, não vai conseguir dar o mate nunca. Tá? Traz o rei para ajudar, esperando ele botar na frente. Se ele não colocar, aí você vai para o lado para ele colocar na frente, aí você dá o cheque. Opa, ele vai colocar na frente. Ah, não quer? Vou atrás dele. Vou atrás dele. Colocou na frente, cheque. Fugiu, colocou na frente, opa, fugiu, vou atrás dele. Fugiu, tira a torre para não capturar a torre, né? Voltou, essa aqui é a ideia, né? Ele volta porque ele quer que a gente coloque na frente, porque aí ele tira da frente. Aí não funciona mais o cheque, porque deu a diagonal. Então, numa situação dessa, a gente não pode dar o cheque. E nem voltar o rei, porque senão ele volta para onde ele estava. Se você voltar, ele volta para onde estava. Aí vai ficar repetindo isso aí empate. Então, o que a gente faz? Joga com a torre para ele jogar o rei de frente. Quando ele fugiu, vai atrás. Fugiu, vai atrás. Fugiu, vai atrás. Colocou de frente, mate lá embaixo. Né? Na verdade, isso é uma técnica, né? Você não decora, mas você entende o que você tem que fazer. Aí, quando chega no final desse, você já sabe quais os caminhos que tem que seguir. E aí o aluno consegue, a gente trabalha neles essa ideia de fazer planos, de, vou jogar aqui porque o rei vai ter que sair, aí eu vou aproximar minha torre porque ele vai ter que sair. E já está fazendo o aluno abstrair bastante, né? Pensar ele um pouquinho mais para frente. Certo aí, gente? Alguma pergunta? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Leandro, Diga. rapaz, eu comecei a ver aqui a aula aqui, mas isso eu já sei. Mas a explicação aí da Torre do Rei, fantástica. Gostou? Gente, que genial. Eu jogo xadrez, eu brinco tudo, mas Legal. muito bom mesmo. Eu tenho duas perguntas. Diga. Tá, a primeira eu acho que eu sei a resposta, né? Na questão do afogamento. Se o rei se afogou o rei preto, mas se tiver um peão preto, outra peça preta, se ele mexer, não está afogado, né? Isso, exatamente. O afogamento é quando você deixa o adversário sem nenhum lance possível. Então estava Às vezes ele certo. não pode mexer o rei, mas ele tem um bispo lá, ele pode mexer. Se tiver um peão lá, ele pode mexer. Tá? Não, O afogamento entendi. é quando ele não tem onde mexer. A outra pergunta é: quantas aulas você sugere para jogar com os alunos esses cheques elementares? Rapaz, normalmente o que a gente faz? A gente dá uma aula mostrando o conceito, a ideia. Muito difícil só assistindo, muito dificilmente só assistindo eles pegam essa técnica. E tem que treinar bastante. Aí a gente põe o seguinte: põe o tabuleiro, um menino com torre e rei e o outro só com rei. O objetivo das brancas, dar o checkmate, das pretas, fugir com o rei. Quando der o checkmate, troca. Quem estava com as brancas agora fica com a preta, quem está com a preta fica com a branca. Cara, eu já fiz isso em uma aula só com a dama. Já fiz em uma outra aula com duas torres e rei contra rei, é rápido, eles pegam rápido. E aí depois em uma única aula eu fiz com a torre e rei contra rei já várias vezes. Eu já fiz os três numa aula só, mostrar os três e botar eles para jogarem os três, só que aí na outra aula eu volto. Às vezes, por exemplo, lá na frente, eles já sabem isso, já passou por isso, você vai dar uma aula de outra coisa, e aí você fala assim, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar da seguinte maneira. A primeira prática vai ser dar o mate torre rei contra rei. Depois, vocês vão poder jogar com todas as peças, para eles relembrarem, para refazerem essa atividade. Então, assim, o que a gente faz normalmente é deixar uma aula para prática.
50 minutos de aula, você falou lá 10, até todo mundo sentar e organizar tudo, tal. Você falou 10, mostrou em 10 minutinhos e botou para jogar uma aula inteira. Tá? Porque é muito importante. É muito importante. Não para decorar o processo, mas para entender o que é o checkmate. Tá bom? Ô, Leandro, então Oi. você aconselha assim o aprendizado dos mates elementares e a prática dele também antes do aluno jogar o xadrez completo, então? Partir para o jogo com todas as peças? Então, é o Mário, né? Isso. Rapaz, é muito complicado, porque no primeiro dia de aula eles já querem colocar todas as peças no tabuleiro para jogar. Então, pode deixar eles jogando com todas as peças para treinarem captura, para treinarem onde quem ameaça quem, e ter aula específica, ó, vamos treinar hoje os mates elementares. Porque senão eles não esperam, não aguentam esperar, né? Mas eu sou a favor de toda aula jogar algo antes de falar assim, agora coloca todas as peças e vamos jogar uma partida completa. Né? Porque nesse jogar algo é justamente para isso, para treinar um pouquinho de mates elementares, um pouquinho de mate 1, mate 2. Né? Tem uma atividade que a gente faz que chama... Acho que o Eli já falou. Prenda-me se for capaz, ele falou? Desse jogo adaptado. Exatamente, Leandro. Prenda-me se for capaz. Ah, é você? Estou aqui, ué. Na hora que eu vi que é você. Então, por exemplo, Prenda-me se for capaz. É um jogo adaptado que nós colocamos, que nós criamos e colocamos dentro do nosso sistema, com a nossa metodologia, que é o seguinte, usando as cartas do baralho de xadrez, do nosso chess cards, cada criança tira 5 cartas, sem saber o que está tirando. Cada um tem um rei, aí cada um tira 5 cartas, ou pode ser só com 3 cartas para ficar mais curto. Então vamos supor que é na sorte. Aí o jogador das brancas tirou lá uma torre, um cavalo e uma dama. Aí o jogador das pretas tirou um peão, um bispo e outro peão. E aí eles vão jogar essa posição. Aí você fala, poxa, mas é injusto, o jogador das brancas tem muito mais força que o jogador das pretas, né? É justamente essa a intenção, para esse jogador das brancas treinar como que eu vou aproveitar essa vantagem, como que eu vou dar o checkmate, como que eu vou atacar meu adversário. O jogador das pretas vai sofrer. Ele vai ficar tentando se segurar ali, se defender. Que também não deixa de ser o treinamento dele. Né? Procurar onde fugir com o rei, como cobrir os cheques e tal. Aí você faz uma partida de Prenda-me se for capaz, antes de falar assim, não, agora, beleza, vou colocar todas as peças, jogar normal. Por quê? Para treinar essas situações específicas que muitas vezes não vão chegar no jogo completo deles. Muitas vezes eles não vão chegar nessa posição de ter que dar o mate. Né? Então, assim, é interessante a gente fazer sempre essas atividades. E essa aqui é uma delas. Né? Se você colocar um Prenda-me se for capaz, em que cada jogador pode pegar só 2 peças, por exemplo, você pega lá, o jogador das brancas pegou uma torre e um cavalo, o jogador das pretas pegou 2 peões. Você criou uma situação praticamente de mate torre-rei contra rei. Porque uma das possibilidades aqui para as brancas, uma das ideias das brancas é falar o seguinte, peraí, se eu trocar o meu cavalo nesses 2 peões, eu vou dar um checkmate com a torre-rei contra rei. Eu já sei como é que é. O aluno, a criança vai pensar, peraí, eu vou jogar pensando nisso, ó, como eu estou pensando, né? Eu vou jogar pensando nisso, eu vou tentar ir lá com minhas peças, capturar esses 2 peões aqui, mesmo que eu tenha que, para isso, perder o meu cavalo. Eu capturei um peão aqui, capturei o outro peão, mesmo que para isso eu tenha que perder meu cavalo, porque eu já sei como que dá um mate torre-rei contra rei. Agora está em oposição, ó. Lembra lá? Quem falou comigo aquela hora foi o Antônio? Foi, né? Exato. Isso, olha lá, já está em oposição. Então, cheque, o rei vai ter que chegar para trás. Ameaçou minha torre, eu vou lá para longe. Agora eu vou aproximar meu rei, mas não vou de frente, não. Eu vou na diagonal para ele colocar na minha frente. Ah, malandrão, não colocou, fugiu, eu vou atrás. A hora que colocou, cheque. Mesma coisa. Aí fica fácil, né? Depois que você já sabe, não precisa nem pensar. Ó. Aí, ó, ele quer que eu coloque na frente para ele tirar da frente. Então eu vou deixar ele jogar, ó, passar a vez. Ó. Andei para a torre uma casinha só para ele jogar. Fugiu, vou atrás. Fugiu, vou atrás. Quando colocou em frente, mate.
Aí, olha só que interessante. Você põe lá um prenda-me se for capaz nessa posição inicial que eu coloquei aqui, o aluno já tem um plano. Ele fala, o meu plano vai ser pegar esse cavalo e pegar aqueles 2 peões aí que eu perco o cavalo. Porque eu já sei como é que dá um mate torre rei contra rei. Né? E tem situações até com vantagens mais extraordinárias. Né? Às vezes a gente vê, poxa, o cara sacrificou a dama. Mas por quê? Porque ia sobrar a torre rei contra rei. Ele pegou a dama dele e capturou a torre do cara, mesmo perdendo a dama, para o adversário não ter como se defender. Leandro, Oi. eu esqueci, foi um conde, né, que fez isso. Uma partida bem famosa. Ele sacrifica a rainha dele, a dama, né? Ele pega com o cavalo e ele faz o cheque. Ah, tem muitas histórias, tem muitas partidas assim, né? Essa eu vou ver se eu pôr lá no grupo depois. Eu vi esses dias. Tem o checkmate de Philidor, que é bem conhecido nesse tema, né? Ele sacrifica a dama para dar o checkmate de cavalo. Mas tem muitas partidas com sacrifício de dama, assim, né? Então, o objetivo é dar o checkmate, né? Então, às vezes você constrói uma vantagem durante a partida, uma vantagem grande, por exemplo, vamos supor que o adversário aqui, ó, que a posição esteja assim, ó. Né? Deixar essa torre mais quietinha aqui para não ficar muito... Tá em xeque. Então, por exemplo, numa posição como essa aqui, o jogador das pretas pega essa torre em xeque, aí você tem que sair com o rei, né? Aí ele começa a te encher de paciência com essa torre aqui. Deixa eu botar ele para jogar aqui. Aí o que o jogador das brancas pensa? Peraí, eu posso usar a minha dama para trocar na torre dele. Então eu vou jogar minha dama aqui, ó, porque aí a torre dele não pode sair, né? Por causa do rei que estava ali atrás. Já vou tomar a torre dele com a minha dama. Ah, mas eu perdi a dama, mas agora eu sei como ganhar. Eu sei como ganhar. Isso aqui tá ganho. É só a gente fazer aquele mesmo processo. Né? É possível. Esses mates elementares que a gente passou para vocês são os mais simples. Depois dele tem mais 2. Checkmate com 2 bispos e rei contra rei. E o checkmate bispo e cavalo e rei contra rei. Que são os mates elementares forçados, que a gente chama. Né? Que assim, você consegue forçar o seu adversário a ir para o canto do tabuleiro e aplicar o checkmate. Tá? Mas a nível escolar, esses 3 já dá conta de muita coisa. Né? Já é suficiente. Né? Se a gente partir para um próximo aprofundar um pouco mais, tentar dificultar um pouco mais, aí a gente passa para eles o checkmate com 2 bispos e rei contra rei. Tá? Que não é muito difícil de fazer, mas eles têm mais dificuldade para fazer. O de cavalo e bispo contra rei é bem difícil. Dificilmente os alunos aprendem, tá? Então, de 2 bispos, a ideia é a mesma. Você vai tentar empurrar o rei para o canto do tabuleiro, de alguma forma, e, na verdade, a técnica aqui é juntar os reis, os 2 bispos e o rei no centro e ir aproximando isso, né? Tirar as casas de fuga. Tá vendo que os 2 bispos juntos tiram toda a diagonal, né? Então, a gente vai aproximando com os bispos juntos, ó, para tirar a fuga do rei. Faz uma gaiola aqui no rei, né? E vai aproximando o nosso rei, né? Aqui, ó. O rei adversário não dá para passar porque os 2 bispos juntos impedem. Então eu vou cruzando meus bispos. Opa, aqui eu errei. Vou cruzando meus bispos aqui e vou empurrando o rei para trás, ó. Até o rei chegar lá atrás na parede. Quando o rei chegar lá na parede, eu vou dar o checkmate. Ó, o rei já está chegando na parede, né? Ó. Não estou deixando o rei. Eu vou até deixa eu jogar aqui. Ó, aprendi mais ainda, ó. E quando eu jogo meu bispo aqui, pronto, o rei dele está preso nessas 2 casinhas aqui. Então a técnica é ir cruzando os bispos, né? E aí eu vou dar o checkmate. Eu quero dar o checkmate nesse canto ou nesse canto, né? O checkmate 2 bispos rei só pode ser dado nos cantos. Né? Como esse canto de H8 está mais perto, eu vou levar meu rei para dar o checkmate lá. Pode ver que não tem jeito de ele fugir dessa gaiola. Então o meu rei pode ir para qualquer lugar. Ele vai ficar sempre ali, nessas 2 casinhas. Então eu vou levar o meu rei lá para outro canto para poder dar o checkmate, né? Porque o meu rei vai ter que ajudar para impedir a fuga do rei adversário. Pronto, então agora eu vou jogar o rei dele lá para o canto, ó. Ataquei a casa, o rei dele andou. Né? Ataquei a casa, o rei dele andou. Foi lá para o cantinho, tá vendo?
Agora eu vou dar o checkmate, ó. Vou esperar o rei dele voltar. Cheque. Quando o rei dele for pro canto, mate. Aí eu tenho mate aqui, ó. Não deixa ele fugir. Mas isso aqui a gente não... Só estou mostrando porque para vocês saberem que é possível, é forçado. 2 bispos e rei contra rei dá mate. Não é empate por falta de material, né? Cavalo e bispo também é mate, não é empate por falta de material, só que muita gente não consegue dar o mate em 50 lances, aí acaba com empate por 50 lances. Né? Se você não conseguir dar o checkmate em 50 lances, com as peças, por exemplo, se eu tivesse um cavalo aqui, ó, tivesse que dar um mate com bispo, cavalo e rei contra rei. Se eu ficar demorando aqui e demorar 50 lances, se eu não conseguir fazer isso, aí é empate. Tá? E não é fácil. Realmente, com o cavalo é bem mais difícil conseguir dar o checkmate. Tá bom? Aqui eu já estou na posição totalmente errada para dar o checkmate. Já estou na posição totalmente errada. É capaz daqui eu ter que nem conseguir dar o mate em menos de 50 lances aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui eu tenho que tirar, essa aqui já está tirada. Isso. Difícil, né? Olha, fazer o rei lá pro canto. Agora, se eu deixar aqui que ele foge para cá, se eu jogar o cavalo dando cheque, ele foge para cá. Eu vou dar o cavalo aqui, ele foge para cá, vou dar cheque aqui, vai fugir para cima, eu dou mate com o cavalo aqui, com o bispo aqui. É difícil conseguir chegar nessas posições, tá? Mas é possível. Não é empate, tá? Então tá. Esse aqui tá lá os três principais, tá lá na plataforma para vocês fazerem, treinarem, tá? Tá aqui. E depois a gente falou um pouquinho sobre os padrões de checkmate. Não foi? Deixa eu ver aqui. Módulo 4. Os padrões de checkmate, que são aqueles vídeos que tem lá o mate do corredor, o beijo fatal, Anastasia e tal. Não precisa ficar memorizando os nomes, a gente coloca os nomes só para ilustrar. Então, assim, tem o vídeo explicando o que é o mate do corredor, que a gente chama de mate do corredor, que é quando o rei está lá no cantinho, né? A gente aproveita que ele está preso lá entre as peças, próprias peças, lá no fundo do tabuleiro, né? Por exemplo, nessa posição aqui, ó, que é para vocês fazerem também. O rei está lá no fundo, né? Os peões não deixam o rei sair. Então, quando a torre entra dando cheque, ele não tem como fugir, é checkmate. Então, gente, não tem jeito, tem que praticar, botar para os meninos fazerem. Então, o mate do corredor é quando o rei está lá no fundo e com a torre a gente dá o mate lá no fundo. Tá? Alguém não conseguiu fazer, tentou fazer esses exercícios, gente? Me conta aí como é que foi a experiência de vocês. Cadê? Gostei da... Ixi, tô perdido aqui. Ah, o Mitch tá de cá. Vamos lá. Mate do corredor. Aqui. Não. Aqui. Conseguiram fazer isso aí? Como é que foi? Por exemplo, nessa posição aqui. O que é o mate do corredor? A gente pegar a torre, ameaçar o rei e ele está preso lá no canto. Aí quando você pega, qual que é a ideia de padrões de checkmate? Você pegar a posição e já imaginar, porque você reconhece, poxa, o rei preto está aqui no canto, ele está preso aqui atrás das próprias peças. Então, se eu botar uma torre ameaçando o rei, eu dou o mate do corredor, só que está na lateral, não está no fundo, mas é mate do mesmo jeito. Né? Ameaça o rei, não tem como ele colocar nada na frente, não tem como ele fugir com o rei. Né? Beleza? Essa aqui é uma posição interessante, né? Dá mate também. Todo mundo pensa assim, se eu capturar aqui a torre, eu vou dar mate. Mas se capturar a torre aqui, ó, não é mate. O cavalo entra na frente. Você ganhou a torre, mas não deu mate. Né? O mate está lá do outro lado, né? O mate está lá do outro lado. Se jogar essa torre aqui, você dá mate. É mais para treinar a visão, para poder procurar a posição de mate, né? Esse aqui, gente, essa posição aqui não está errada, ele está sem resposta. Porque quando eu capturo aqui, o meu adversário pode fazer qualquer coisa, não precisa capturar minha torre. Porque se ele capturasse minha torre, aí eu ia dar mate.
mas ele avançou o peão, né? Aí eu vou ter que primeiro dar um cheque. Aqui nem resolve o cheque aqui, né? Se eu capturar a torre, ele captura minha torre. Se eu der cheque de dama, ele põe a dama na frente. Aí não resolve, né? Então aqui não é mate, tá? Isso aqui foi um exercício que ficou... Na verdade, a gente ganha material, a gente ganha torre, né? Pode dar cheque ali ou não, né? A gente ganha torre. Não sei porque eu dei cheque aqui não, mas uma das ideias pode ser dar cheque ali, né? Eu posso preparar o mate aqui, ó. Vou dar o mate de dama aqui embaixo. Aí ele foge com o rei para cá e agora a gente vai caçar esse rei. Beleza? Então, continua jogando. A posição o exercício é esse. Você pode continuar jogando. Aquele mate do corredor surgiu aquele tema. O cara não capturou a nossa torre porque senão ia levar mate. Mas aí ele perdeu uma peça e teve que sair fugindo com o rei. E aí a gente fica numa posição que a gente pode ganhar o jogo aqui, né? Ameaçando o rei. Eu acho que não tem jeito de fugir mais não, né? Opa. Cadê? Pode capturar aqui. Ele fugiu com o rei de novo. Aí vai perseguir o rei aqui. Botou o bispo na frente. Vou capturando o peão aqui, já que ele está deixando, né? Então vou dar cheque de novo aqui. Vou capturar mais um peão aqui. Ih, dancei. Perdi meu bispo. Fiquei dando bobeira aí. Perdi minha torre. Agora eu perdi o jogo. Tá vendo? Agora eu vou perder o jogo. Mas enfim, a ideia era que a gente estava com a vantagem aqui muito grande, mas eu bobeei aqui, né? E aí é uma vantagem material suficiente. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei, ó. Quando eu capturo a torre aqui embaixo, se ele capturar minha torre, ele vai levar mate. Então ele não captura minha torre, ele mexe o peão. Então eu ganhei uma torre. Então a ideia é que você, para evitar o mate do corredor, ele perdeu uma torre. Eu posso trocar as torres aqui e aí continuar a partida. Não precisa exatamente dar cheque, que eu posso continuar a partida. E estou com a vantagem de uma torre. Eu tenho uma torre a mais que o meu adversário. Beleza? Então aí a gente vai ter outras ideias, e vai jogar e papapá. O último de baixo, o de baixo aqui já é mais claro. Mate mesmo. Cheque. Ele captura. Cheque. Ele captura. Cheque mate. Não tem como não ele evitar. E aí eu quero que vocês façam, tá? Vocês têm que fazer. Eu olho aqui e fico com vontade de fazer. Opa, se eu capturar a dama aqui é cheque, ó. Aí ele captura, aí eu dou cheque de torre. Quando ele capturar, eu dou mate com essa torre. Porque meu bispo não deixa ele voltar. Tá bom? Vamos lá. Perguntas. Agora eu vou botar o Meet na minha frente, porque vocês estão muito caladinhos. Conseguiram fazer os exercícios? Quem não tentou fazer? Quem tentou fazer? Eu lembro de fazer o do corredor, sim, com as torres. Eu não lembro se eu fiz todos. Tá. Um ou outro que você passa, já vai pegando a ideia, né? E aí é legal quando você começa a perceber isso durante a partida. Quando você está jogando, você fala, nossa, se ele der bobeira ali, eu vou dar um mate no corredor. Né? Se ele não perceber, se eu vou trocar essa peça aqui, se ele capturar, eu vou dar um mate lá no corredor. Você já começa a ter ideias. Né? Mas olha lá, a gente tem que ensinar para os meninos e fazer exercício. Como é que faz exercício? Botando na plataforma. Tá? Na plataforma tem exercício para fazer. Show? O que mais que faltou falar aqui? Naqueles outros padrões de checkmate, eu vou mostrar para vocês. Eu falei do mate do corredor. Aí tem padrão, mate beijo fatal. Beijo fatal é um tipo de checkmate que a gente tem que falar com eles, tá? Tem que mostrar para eles o padrão do beijo fatal, tá? Que é o quê? Que é quando... Peraí, deixa eu colocar aqui como aluno. Que é quando a dama tá lá, é o checkmate que eles aprendem mais rápido, é o de duas torres e é o beijo fatal. É a dama pertinho do rei, ameaçando o rei, e protegida por uma peça. Por isso que chama de beijo fatal, porque a dama vai lá coladinha no rei. Então, quando você protege a dama, ela ameaça o rei assim, no cantinho, é checkmate. O rei não pode fugir, não pode capturar a dama. Então, o padrão é uma peça protegendo a dama que vai ficar lá coladinha no rei. Tá, ó. Aqui, ó, a dama está aqui, né? Eu preciso usar a dama para atacar o rei. A dama é o caçador, né? Ela ameaça o rei.
Só que se eu jogar aqui, ela está bem perto do rei. Será que o rei vai capturar a dama? Precisa de uma peça protegendo a dama, no caso o cavalo. Tá? Esse é o padrão. Ó, o bispo está protegendo uma casa aqui pertinho do rei, então a dama coladinha no rei dá um mate. Ameaça o rei não pode capturar a dama porque o bispo defende. Esse padrão de checkmate é o conhecido como beijo fatal. A dama coladinha ameaça o rei não pode capturar porque o outro rei defende. No caso aqui é o rei que está defendendo a dama. É aquele exemplo de mate dama e rei contra rei. Tá? O beijo fatal é o famoso checkmate que a molecada adora, que é o checkmate do pastor, né? Para quem não conhece, o checkmate do pastor, por exemplo, isso aqui é uma parte de todas as peças, né? O checkmate do pastor é assim: o jogador das brancas começa o jogo, movimenta o peão do rei para poder liberar o bispo e para poder liberar a dama. O jogador das pretas movimenta o peão do centro para poder liberar o bispo e poder liberar a dama. Aí o jogador das brancas prepara esse ataque, ó, o bispo ameaçando o peão. Aí o jogador das pretas, se ele estiver desavisado, o jogador das brancas pode tentar essa ameaça, ó. Ameaçar, capturar o peão com a dama, protegido pelo bispo, que é o beijo fatal. Por exemplo, vamos supor que o jogador das pretas mexa o cavalo. Aí o jogador das brancas captura o peão e dá checkmate. Ameaça o rei não pode capturar a dama porque o bispo protege. Esse é o beijo fatal. Que é o checkmate muito conhecido no xadrez. Até muitas pessoas já ouviram falar do mate do pastor. Ah, é o jeito mais rápido de vencer e tal. Mas depois eles vão ensinar para os meninos que não é bom você tentar dar o checkmate do pastor contra um jogador que saiba jogar, porque ele não vai cair e você vai ficar pior na posição. Mas essa é a ideia do mate do pastor. E muitas crianças vão tentar fazer isso durante muitas partidas, né? Vão jogar dama, por exemplo. Vão desenvolver a dama ameaçando capturar o peão para dar o checkmate. Aí se o adversário não proteger, aqui no caso, se ele jogar o cavalo, ele já evita, né? Aí se o adversário não proteger, ele pode levar o mate. Que é o mate beijo fatal. Tá bom? Aí lá na plataforma, vocês têm vários exercícios. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui já é um... Né, tem que ver dois lances, né? Olha lá, se a torre capturar o bispo, ameaça o rei, cheque. A única forma do rei sair é a dama capturar a torre. Aí a nossa torre vem e captura a dama, dando checkmate, beijo fatal. Ó. Cheque. Capturou nossa torre. Aí dá o beijo fatal. O cavalo protege a dama. Tá? Aqui, ó, de novo, ó. Parece que as pretas vão dar checkmate, né? Vão capturar aqui a torre com a dama, vão dar checkmate, né? Mas se for a vez das brancas, né? Ah, pode capturar a dama aqui, ó. Vou capturar a dama e vou ganhar a dama. Não, pode jogar a dama e dar o checkmate, ó. Vai dar o checkmate direto, né? Porque tem um peão protegendo a dama na casa onde ela vai dar o mate. Então esse é o beijo fatal. E ali a gente colocou vários modelos de padrões de checkmate para vocês conhecerem, para vocês exercitarem e a gente ensinar para os meninos, porque aí eles vão vendo os padrões e vão tentando encontrar situações parecidas na partida, né? Esse padrão aqui, olha lá, muito interessante, né? Cavalo tira as casas de fuga do rei, o cavalo aqui é o guarda e a torre é o caçador. Torre dá mate, o cavalo não deixa sair. Então esse padrão é conhecido como mate Anastácia. E aí vai, tá? Então aqui, ó, olha lá, ó, é o Antônio, né? O Antônio aqui, ó, o mate Anastácia. Aqui as pretas ganham sacrificando a dama. Porque ó, se a dama capturar o peão aqui, cheque, a única forma do rei sair do cheque é capturando a dama, né? Porque não pode ir para o lado. Vai ter que capturar a dama. Aí vai cair nessa posição aqui de cima. Ó, que é só jogar a torre dando mate. Então aqui, ó, as pretas ganham sacrificando a dama. Ó, sacrifica a dama, o rei captura a dama, aí a torre dá o mate.
né? Aqui, ó, a mesma coisa, o cavalo está tirando as casas aqui de fuga do rei. Então, se eu botar uma torre nessa coluna, eu vou dar mate. Né? Então, torre, cheque. A única forma de defender é colocar a dama na frente. Torre, captura a dama, mate. Olhando esse padrão de mate de Anastasia. Não é para decorar, é para a gente criar ideias já conhecendo um padrão. Né? Aqui, poxa, por exemplo, aqui, poxa, o cavalo, se ele tivesse aqui em D2, ele vai dar cheque e vai proteger essas duas casas, igual o exercício anterior. Então, se eu jogo o cavalo aqui em D2, o rei foge, caiu nessa posição que estava aqui em cima. Ó. A torre dá cheque. Opa. A dama cobre, a torre dá mate. Caiu naquele padrão de Anastasia. Tá? Então, os padrões são posições já conhecidas que são boas para a gente... Ah, eu vou tentar forçar a chegar naquela posição. Porque eu já sei que ali eu consigo dar um mate de algum jeito. Tá bom? Só que é a vez das pretas, tá? Tá errado aqui. Está escrito brancas jogam, é a vez das pretas. Porque o padrão que nós estamos vendo é esse aqui, ó. Então aqui, ó. Conseguiu ver o padrão aí? Deixa eu mexer com a torre aqui, porque o exercício está montado errado. É as pretas que dão mate aqui. Torre captura o peão aqui, cheque. O rei captura a torre. Aí outra torre dá um mate. Foi mate? Tem saída? Não posso sair na diagonal. Não tem nada para colocar na frente. Ah, não. Tem uma saída aqui, ó. O bispo na frente. Agora leva mate. Tá bom? Então, esses padrões, não sei se vocês viram, estão lá nesses vídeos nossos aqui. Cada um tem um vídeo explicando o padrão. Tá? E foi isso o módulo 4. A gente falou bastante disso. Como ensinar? Primeiro, a gente vai treinar um pouquinho para pegar o macete. Sempre usar a ideia de caçador e guarda. É uma dica boa. Quando você precisa empurrar o rei para a parede, aquela ideia da cerca elétrica andando, também é uma ideia boa que eles fixam bem. Ah, eu vou colocar a torre para criar uma cerca. Vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo. Né? Eles fixam bem assim. O caçador com guarda eles fixam bem. E treinar, fazer exercícios. Né? Então a gente gasta normalmente... não dá para fazer isso tudo numa aula só não, tá? Quem perguntou foi o Antônio, né? Não é, Antônio? Não dá. E eu acho legal não só não tentar fazer em uma aula, e eu acho legal fazer no decorrer do ano. Chegou lá na aula, lá da frente, fala assim, gente, hoje nós vamos fazer um exercício de mate elementar antes de começar a partida. Beleza. Tá? Isso é sempre válido, para relembrar. Beleza? Perguntas? Anderson... Júnior, Antônio. Pessoal, eu conversei. Tranquilo. São muitas possibilidades, né? Muitas, não são? São. E assim, eu acho que, como eu falei lá atrás, né, eles vão querer jogar com todas as peças já de cara. Então, tem que deixar jogar mesmo e ir colocando aos poucos. E chamar atenção durante partidas. Às vezes eles estão jogando, a gente passa olhando, aí... Quando termina, a gente fala, você reparou isso aqui? Ó, você tinha isso aqui, você tinha um padrão aqui. E aí eles vão reconhecendo. Né? Hoje eu conversei com o Cláudio Honor a respeito do projeto, ele está acabando de mexer lá nas coisas. Tá? Parece que como o projeto de vocês, o projeto tem a previsão de 14 horas aulas, nós estamos montando um cronograma para que tenha 14 aulas, para ver tudo em 14 aulas, mas não correndo, mas ter o suporte da plataforma para conseguir, durante 6 meses, 7 meses, trabalhar com todo o conteúdo que a gente precisa para ensinar os meninos. Então, assim, uma ideia é que vocês trabalhem com eles em sala de 15 em 15 dias. E nesse período ele trabalha na plataforma, tá? Para completar o trabalho de vocês. Mas aí o Cláudio Honor vai falar sobre isso depois com a gente. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Vamos fazer o seguinte, então.
próxima semana, próximas aulas aí, a gente vai logo falar do Lichess. Vocês já vão se preparando para criar um login no Lichess para a gente fazer a competição aqui quem foi que falou que queria uma competição? Ah, não lembro mais quem foi. Para a gente poder treinar um pouquinho. Diga, Luiz. Deixa eu perguntar para o senhor. Quantas vezes for necessário essas atividades aí lá na plataforma, né? Isso. Ah, beleza, então. Não, sim, não. Eu sei, meu Deus do céu. Será que é só uma tentativa? Não. Falei, ai, meu pai. Não, só uma tentativa não. Rapaz, esse mate torre-rei contra rei, que foi o que eu fiquei mais tempo aqui com vocês hoje, a primeira vez que a gente vê, assim, explicando, parece que é bem simples, né? Ah, é só fazer isso, vai cercando, vai na hora de fazer, e tem que fazer muitas vezes. Tem que fazer muitas vezes. Não é fácil. Ah, Não, fica tranquilo, é assim mesmo. E aí a gente vai vendo como que a gente começa. não, bom. Como que a gente começa a exercitar, porque a gente começa, peraí, se eu jogar aqui, ele vai fugir para lá. Aí você vê que é isso que a gente quer que as crianças façam. A gente quer que ela tenha esse despertar, né? E a gente vai tendo também, né? Só que... Não, é verdade, Confesso que eu tenho que treinar bastante, viu? Não, mas calma. Tô no mesmo barco, hein? Tô no mesmo barco. Ó, tenham calma. O Eli falou para vocês nas outras aulas, tenham calma. Uma das minhas missões, dos meus momentos com vocês é dar um susto, ser mais técnico, mas calma que até chegar nesse momento de ter que estudar esse tipo de coisa com eles, vocês já pegaram muita prática. Eu tenho que dar o conteúdo porque a gente tem um limite de tempo para fazer o curso. Agora, tá tudo lá para vocês fazerem. As atividades podem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá? Vocês vão ter acesso à plataforma aí, eu não sei, eu acho que o ano todo aí. Tá tranquilo. Beleza? Professor, e elas ficam abertas por muito tempo? Como é que a gente só tem 3, 4, 5 dias para fazer esse negócio? Não, tá aberto, vai ficar aberto o tempo todo do curso, vai ficar aberto depois do curso. Ah, tá. Mas não queria Não, falar porque isso. tem hora que eu fico aqui. Queria falar isso, não, aqui só se vai deixar fazer daqui 2 meses. Calma aí, já tenta fazer. Não, porque eu fico aqui nessa correria, eu falo, cara do céu, como que eu aprendo esse negócio tão rápido aqui, que eu já tenho que estar, né, para a próxima aula, meu Deus do céu. Leandro? Peraí, gente, a Silnéia queria falar, ela chamou umas 2 vezes aí, 3. Sim, Leandro, nesse caso aí, os módulos que eu já concluí, eu posso retornar ele e refazer? Pode sim. Tá tudo aberto lá para vocês. Obrigada. De nada. Fala, Mário. Eu acho interessante sobre esses padrões de tema tático, que a princípio, assim, talvez a gente ache assim, um pouco chato de fazer, mas quando a gente treina, assim, repetidamente esse tema tático, e quando a gente consegue depois aplicar numa partida, e consegue um mate, ou consegue uma vantagem material aplicando na prática esse tema tático, é realmente uma satisfação grande, entendeu? A gente fala, nossa, isso aqui, ó, eu copiei de um exercício que eu fiz um dia, né? Por exemplo, às vezes uma posição de um filidor, por exemplo, você conseguir fazer numa partida, é uma satisfação grande, porque a gente sabe que não conseguiria fazer sem ter treinado aquele negócio antes, né? Então, realmente é muito bom. Eu acho que para o aluno também, da mesma forma, né? Isso mesmo, Mário. E a ideia não é nem você lembrar, um dia eu fiz esse exercício, não é essa a ideia. É que você construiu um tipo de pensamento que você acaba identificando. Está na sua memória, sim, você já fez lá atrás, está na sua memória. Só que o mais legal é você falar assim, peraí, essa posição tá com cara de feridor, eu vou tentar levar para aquilo lá. Aí você começa a fazer cálculo para isso. Por exemplo, você tem lá, igual nós fizemos, eu mostrei para vocês, o cavalo sendo sacrificado nos 2 peões para dar um mate torre-rei contra rei. Quando chega naquela situação que a criança pensa assim, não, peraí, eu tenho um plano, eu quero pegar o cavalo e sacrificar nos 2 peões. Aí ela começa a calcular com um objetivo determinado. O negócio do xadrez é o seguinte, você tem que ter plano. Você tem que fazer um movimento com algum plano, com algum objetivo. E aí quando você tem os padrões
conhece os padrões, pelo menos já viu algumas vezes, você já fala, peraí, será que eu não consigo empurrar o rei dele para aquele lugar para poder aplicar um checkmate assim? Né? E aí você começa a criar, você tem a sua criatividade baseada naquela memória, mas não é que vai se repetir, né? Não fica se repetindo as coisas, não é decorado o xadrez, né? Você vai criando situações que você leva para o campo que você já domina, que você já conhece. Né? O Philidor, cara, quando eu apliquei mate de Philidor a primeira vez jogando, é uma satisfação, porque você sacrifica a dama para dar um mate de cavalo, né? E aí, várias vezes que eu estou jogando partida na internet que chega em situação parecida, eu fico tentando provocar o adversário a entrar numa linha que vai dar um mate só porque eu acho bonito. Às vezes não é nem o melhor lance. É porque eu acho bonito dar um mate Philidor. Aí eu vou lá tentando forçar para o mate Philidor. Para quem não sabe o que nós estamos falando, é um padrão de checkmate. Tá lá naquela... O mate Philidor eu coloquei? Deixa eu ver. Eu acho que não tenho certeza, não, acho que não. Eu acho que eu não coloquei lá o mate Philidor, mas depois eu vou comentar com vocês quando a gente estiver fazendo mais para frente, com mais adiantado. É basicamente um padrão daquele, só que é um padrão que você sacrifica uma dama para dar o mate. E aí a gente busca, identifica, né? Mas é isso aí. Satisfação é grande. Às vezes é necessário, né? Fazer o quê, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu arquivo. Vocês estão vendo minha tela ainda, gente? Sim. Tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu arquivo aqui. Rapidinho eu consigo ver. Nesses meus estudos. Minhas partidas. Eu não sei se eu salvei com minhas partidas. Porque tem uns arquivos. Não vou lembrar não. Não tá com nome. Eu salvei umas partidas que eu terminei com o Master Philidor, justamente por isso. Falei, nossa, caramba, eu vou salvar essa partida para mostrar para o pessoal. Só que como eu não preparei isso para hoje, eu não procurei essas partidas. Depois eu vou encontrar as partidas que eu usei o Master Philidor para explicar para vocês o Master Philidor, porque realmente ele vale a pena. É bonito. Tá bom? Galerinha, vamos encerrar? Ok. Mais alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Então vamos correr na plataforma lá e fazer o exercício que não fez ainda, beleza? Beleza. Torneio, ó o torneio. Fazer o torneio depois, tá bom. Eu vou falar, eu vou colocar depois no grupo lá para todo mundo que tiver o nick já colocar. Não, mas tem gente que ainda não conhece a plataforma, né, gente? Poxa, era melhor fazer isso depois da aula de Lichess e Chess.com. Mas eu vou abrir lá uma lista para todo mundo colocar o nick, quem já tiver, a gente marca um torneiozinho lá para brincar. Tá bom? Galera, Ok. Então, boa noite para vocês. Até semana que vem com a nossa próximo modo, tá bom? Boa noite a todos. Falou, obrigado. Beleza. Tudo bom. Boa noite, professor. Show de aula, viu, Obrigado. professor? Obrigado, Valeu. Luiz. Tchauzão. Obrigado.